Pedrosa! Vou até tirar minha camisa para falar do seu Vascão. Tá? O Vasco venceu o Melgar com facilidade. Quando eu comecei a ser informada, 2-0, 3-0. Aí. Nem parecia o Vasco, cara. Qual foi o seu placar ontem mesmo? Da Sinceridade 3-1 e da Amizade 3-1 e da Sinceridade 5-1. Chegou uma hora que eu falei, eu acho que a Fernandinha vai acertar o placar. Poderia ter sido 5-0. 5-0 não, porque o Léo Jardim pegou 2 absurdas. 5-2, vamos botar assim. Tá vendo? Poderia muito bem. sido. Aqui, ó. Vou guardar essa aqui, minha camisa da Sorte 2025. Alex, por favor. Isso aqui o homem usou contra Estudiantes. Agora é minha, na Libertadores. Vai até viajar comigo pro Mundial. No próximo jogo tem que ter alguém expulso também, né? Não, tá bom. Eu tô evitando. Tá legal, né? Tô legal, Benê. Tô legal. Pedrosa, vamos ver a história desse jogo. Eu ia perguntar, DJ Careca. O Vasco não perdeu ainda em São Januário esse ano. E o que não é nenhuma surpresa. Vamos fazer o seguinte, o Flávio Vinick vai contar pra gente a história desse jogo. E na volta, o Careca tá feliz. Rodou. Fernando Diniz teve um pequeno imprevisto antes do jogo. Precisou ir ao vestiário, tirar a camisa preta para não confundir com a dos jogadores. Voltou com uma de cor mais viva, que acabou dando sorte. Logo aos 2 minutos, Rayan tabelou com Coutinho e bateu com categoria para marcar o primeiro. Um gol que fortalece ainda mais a relação do jovem com o técnico. O Diniz, quando pega na bola, vai para cima do adversário. Então, como eu vi o Coutinho ali livre, eu toquei para ele, como a gente faz muito isso, ele procurou fazer a tabela e deu aquela chapada linda. Isso é o belo gol. Ele é imperdível na próxima janela. Para mim, vender o Rayan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. E ele vai ser muito importante. Você não contrata o Rayan. Esse é um que claramente, para mim, estava jogando muito abaixo daquilo que ele pode render. Esse Rayan, isso para mim é só um início. O Melgar jogava pelo empate e foi para cima. Mas superar o Léo Jardim nunca é uma tarefa simples. Apesar da vantagem, Diniz seguia gritando na beira do campo. Não demorou para o Vasco chegar ao segundo. A bola passou de um lado para outro da área e sobrou para o Paulo Henrique mandar para dentro. Ele cumprimentou o chefe, mesmo após ouvir muita bronca. A cobrança é grande antes, durante, depois. Ele não deixa a gente se acomodar. A gente que está na lateral, ele está sempre ouvindo ele. Tanto... Claro que a gente queria classificar primeiro, mas se deu tudo assim, se deu desta maneira. E agora a gente tem que esperar por um time da Libertadores e tem que jogar. Sabemos que a gente vai pegar esse time depois do Mundial de Clube. Então a gente tem tempo para trabalhar, tem tempo para melhorar. Como a situação do Melgar ficou quase irreversível, o time peruano desanimou e ameaçou pouco no segundo tempo. O Vasco não precisou fazer muita força para garantir o resultado e também foi discreto no ataque. Afinal, a missão já tinha sido cumprida. O Vasco alcança com sobras o objetivo da noite. Ultrapassa o Melgar e termina na segunda colocação do Grupo G. Agora disputa contra uma equipe eliminada da Libertadores uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em alguns jogos a gente não foi tão bem, mas hoje eu acredito que o time jogou muito bem, merecemos a vitória, merecemos a classificação para os playoffs e não tem o que escolher. A gente vai jogar esses jogos e dar a vida para poder classificar. Diniz juntou os jogadores após a partida e foi agradecer o apoio da torcida. Seja qual for o próximo adversário, vai ter que encarar o Caldeirão de São Januário. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. Ele tava, e isso é verdade, ontem não veio. Não meteu atestado, não. Quer dizer, teve um atestado, mas não é que ele meteu atestado, que ele realmente estava com alergia. Aí teve uma pessoa, que eu não vou falar quem,
que falou, alergia à vitória, será? Não tinha negócio de vacina? Mas não foi eu que falei isso, foi o próprio Pedrosa que Já falou chegou isso. a vacina, eu falei. Em São Januário sempre tem vacinação, cara. Muito bem, o negócio você é quando tomou a sai de São vacina? O Januário. Pedrosa falou alergia à vitória. O cara falta por quê? Porque tá com Alergia. alergia. Eu vou falar o quê? Quando- Que alergia a camarão? Quando Não. sai de São Januário é complicado. Lá dentro de São Januário, a vacinação tá sempre pronta. Você gostou de 0 a 10? Te dou nota 100, Lucas Pedrosa, pro Vasco ontem? Não. De 0 a 10. Parou. Muito chato. De 0 a 10, nota 8. Tá bom. Por que perdeu 2 pontos? Porque o segundo tempo não foi tão bom. Assim, acho que o time caiu de rendimento no segundo tempo. Falando do primeiro especificamente, foi uma equipe avassaladora, já começou o jogo em nível altíssimo. Por quê, Pedrosa? Primeiro ponto, e o mais importante, Jair é um jogador muito melhor na saída de bola, com a bola no pé, do que o Hugo Moura. Quem jogou ao lado dele? Tietê. Dupla que já se conhece desde o Atlético Mineiro, foi campeão no Atlético Mineiro, inclusive. Então, são jogadores que, com o estilo de jogo do Fernando Diniz, eles vão sempre ser potencializados. E eles potencializam o time também. O primeiro gol do Vasco sai de uma saída de bola do Jair, porque ele tenta fazer o diferente. Ele carrega, ele acha o companheiro, e aí vem o Coutinho e o Ryan. O Ryan, inclusive, para mim, é o melhor jogador da era Diniz, dessa nova fase do Diniz no Vasco da Gama. Ryan consegue fazer a chapada com a assistência do Coutinho, 1-0. Depois, mais uma vez, saída de bola qualificada, vem a jogada com o Jair aparecendo na entrada da área, serve o Felipe Coutinho, Coutinho serve o Piton, Paulo Henrique pisando na área. O que significa isso? Até o Paulo Henrique falou, 2 laterais que conseguem avançar, que conseguem pisar na área, isso é muito importante no futebol atual. Terceiro gol, Tietê e Coutinho. Tietê consegue servir o Verratti, Verratti faz o facão e bate de canhota. Chega ao seu 18º gol na temporada, inclusive sendo o artilheiro do futebol brasileiro, 51 gols com a camisa do Vasco. Tem gente que não gosta, tem gente que fala que ele é ruim com a bola no pé, que ele é ruim de bola. Imagina se fosse bom, né? Se fosse bom, não prestava. Pro torcedor vascaíno, tem uma galera que não gosta do Verratti. Mentira. Tem? Tu não sabe disso, não? Não. Chama de caneludo, fala que não sabe jogar. Não acredito. Eu juro. Vene Casagrande. Tem gente que não gosta. Caneludo ou não, o cara só precisa de um toque pra botar a bola na rede. 18 gols no ano. Enfim, 3-0, e aí um sabia. 3-0 bem avassalador, assim, no primeiro tempo. No segundo tempo, o Melgar até joga melhor nos primeiros 30 minutos que o Vasco, só que vem as trocas. E aí tem que destacar aqui uma troca que eu achei muito interessante, que foi a do Garré no lugar do Felipe Coutinho. O Garré entra e ele, nos primeiros minutos, está tentando ganhar confiança. Só que depois que ele ganha confiança, ele dá 2 assistências para gol, uma para o Watson e a outra, se eu não me engano, foi para o próprio Verratti, gerando essas chances de gol, até pelo que eu falei aqui, de que poderia ser 5-0, 5-2, digamos assim. O Garré entrou muito bem. É um jogador que, para mim, vai ganhar minutos com o Fernando Diniz e não poderia deixar de destacar, porque a gente esquece, quando ganha, o goleiro também é importante. Verdade. O Léo Jardim, no primeiro tempo, ele faz 2 defesas absurdas, que poderiam minar a vitória do Vasco. Então, assim, o Léo Jardim, para mim, é impressionante. Não é momento, gente. As pessoas falam assim, porque o momento do Léo Jardim. O momento do Léo Jardim tem 2 anos. O Léo Jardim é um goleiro convocável, é um goleiro que deveria ser lembrado para a seleção brasileira. Eu não tenho dúvida disso. Para convocar o Hugo Souza, eu convocaria o Léo Jardim. Não. Para convocar o Bento tem que ser o Léo Jardim. Eu convocaria o Léo Jardim. É isso. Ô, Lucas Pedrosa, o Ryan tá dando um show. Impressionante. O que será que o Diniz falou, fez? Porque não é possível. O meu John Textor já tinha falado, Verdade. esse menino é bom, quero comprar ele. Sim. Será que o Vasco vai vender agora ele? Eu acho que ele é o principal ativo hoje do Vasco. né? É o principal ativo. Inclusive, a ideia antes do Fernando Diniz chegar era vender o Ryan no meio do ano justamente por conta dessa Mas necessidade. sabe o que a gente tá? Ah. No meio do ano, Pedrosa. Só que o Diniz falou que não quer que ele saia. Ele falou o seguinte, para mim o Ryan é um jogador indispensável. Se o Ryan for vendido agora, ele vai ser vendido por um valor muito menor do que realmente ele vale. E aí tem até uma informação de bastidor que eu posso trazer aqui para vocês. O Ryan já está jogando bem desde o jogo contra o Fortaleza, jogou bem contra o Operário, jogou bem contra o Fluminense, jogou muito ontem contra o Melgar. Teve um treino que o Fernando Diniz estava orientando ele e ele estava pegando na bola e tocando para trás. O Fernando Diniz parou o treino. E daquele jeito dele falou assim, Ryan, vai tomar caju. Ou você comigo vai ser nota 10, ou você vai ser nota 0. Ou você vai ser muito bom, ou você não vai ser bom. Então, assim, a próxima vez que você tocar para trás, eu vou parar o treino de novo e eu vou te tirar. Eu quero que você parta para cima. Eu quero que você tenha característica de confiança. Porque você é bom, por que tu não vai partir para cima? Esse jogador burocrático, eu não quero. Eu quero que você parta para cima. E aí, cara, tudo isso está sendo visto em campo. A forma como o Ryan está conseguindo mudar o jogo dele, porque talento, qualidade, ele sempre teve. Jogador que sempre frequentou seleção de base, mas não tinha o potencial ainda desabrochado. 18 anos e é impressionante como ele tem crescido com o Fernando Diniz.
pela direita, pelo meio, pela esquerda, fazendo gol, dando assistência, chamando a responsabilidade. Que jogador tem sido o Ryan? Top 3 ontem de jogadores, Pedrosa, do Vasco? Top 3, Ryan em primeiro. Vou botar aí... vou botar o Léo Jardim em segundo e o Jair em terceiro, mas com menção honrosa ao Felipe Coutinho, que fez uma boa partida ontem, e ao Tietchan também acho que jogou bem. Bom, você fez a sua prova da autoescola, fez a baliza ótima, ajeitou o espelho, deu tudo certo, Tudo você passou. certo. Eu fiz minha prova ontem. Deu um probleminha, que negócio de olhar, ela não olhou. E a notícia que chega é que o Vasco da Gama tem uma proposta para vender o Ryan. Uma proposta do Beşiktaş da Turquia, uma equipe que o Souza já atuou, né, equipe conhecida lá no futebol turco, porém a proposta a princípio não é da maneira que o Vasco espera. O Vasco gostaria de vender mais ou menos ali por 100 milhões de reais o Ryan. E aí acaba que automaticamente o Vasco não vê como positivo e o Ryan deve continuar no Vasco pelo menos até a próxima janela. E aí a pergunta que não quer calar, você está gostando ou não do dinizismo, digamos assim? Eu quero saber a sua opinião em relação a isso, né? O Vasco ontem teve indícios positivos do que pode render no comando técnico do Fernando Diniz. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito pouco para a gente alcançar 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!